Essa semana, quem diria? A senadora Rose de Freitas chegou ao talvez o andar mais alto da política nacional, que um capixaba já chegou, que é a liderança do governo no Congresso. O Papo de Repórter aqui vai fazer um debate para ver quais são as repercussões dessa indicação, dessa nomeação. E eu vou começar, Rogério, que posso dizer que o Rogério é um dos especialistas em Rose de Freitas, né, Rogério? Conhece bem a história da Rose? Fiz uma pós-graduação. Né? Pós-graduação em Rose de Freitas. Pós-graduação, né? Pode dizer o que isso significa? Olha, primeiro, a Rose de Freitas, que é mineira, né? Mineira. Nada contra os mineiros, até bem-vinda, e ela tem já uma vida dentro do Espírito Santo. A Rose é uma política que soube fugir dos ataques a ela, que soube sobreviver onde ninguém pensava que ela ia sobreviver, né? E a Rose conseguiu atravessar todos esses processos dentro do Espírito Santo. Na Ela Paula Artung, inclusive, que o Paulo quis acabar com ela, não conseguiu, porque ela, em Brasília, ela fez um jogo junto ao governo, então ela tinha verbas, ia mantendo as prefeituras elegiam, os prefeitos elegiam ela, né? E aí ela foi sobrevivendo, porque, veja, na hora que o Paulo quis pegá-la, ela estava bem em Vitória, era candidata a prefeita de Vitória, no partido, no MDB, o PMDB na época. E aí juntou todo mundo, o Paulo capitaneou para ela perder a eleição. Ela perdeu na convenção por 2 votos. Isso foi lá atrás? Lá atrás, ela perdeu por 2 votos. Aí tu estava morta, mas sobreviveu. Agora, ela é uma política espertíssima. Se você for para dentro do que ela fez aqui agora em Brasília, quer dizer, a Rose foi vice-presidente da Câmara dos Deputados, a primeira mulher disso, pelas mãos de Eduardo Cunha. E quando você olha, ela já estava do outro lado, já não estava mais com o Eduardo, estava com a Dilma, virou. Quando estava na presidência da comissão do orçamento, a comissão mista do orçamento. Aí já foi com a Dilma, né? Foi com a Dilma. E ela teve uma relação muito forte com a Dilma, porque a Dilma bancou a grana que ela precisava para se reeleger. E esse Senado, no Senado também tem acidente, né? Você se lembra, o Paulo fez ela era candidata do partido do Paulo, PMDB, né? E o Paulo largou e pegou o João Cosme. E ela aí foi indo, conseguiu mudar tudo e ganhou a eleição. Quando o Paulo viu que ela estava forte no interior, o Paulo pulou para ela, fechou e ganhou a eleição. Agora, para mim, a Rose é esse tipo de liderança que prova que é possível viver fora da redoma do Paulo, né? Porque ela realmente, como o Rogério falou, a Rose, assim, pode dizer que ela foi perseguida pelo Paulo, né? Você vê nessa última eleição, 2014, que ela conseguiu se eleger senadora, o Paulo claramente tinha como candidato o João Coser. Não, claramente, na vez de público, que falou. Né? Publicamente, claramente, né? Ela sabendo que estava sendo ali preterida pelo Paulo, mas mesmo assim manteve firme a campanha, e a gente sabe de algumas conversas de bastidores que quando os prefeitos... Até se falou nisso, você lembra disso, Rogério? Até se falava disso. Quando começou a campanha de 2014, falava assim, a Rose está ficando fraquinha no interior, a Rose está perdendo a força no interior. Começou essa conversa, você lembra disso? Não, porque a Rose já não tem mais aquela influência no interior. Aí a eleição foi passando, o Artung claramente apoiando o João Coser, e a Rose sozinha, e a Rose indo, mas a Rose indo e gastando sola de sapato. Quando andou um pouco o processo, daqui a pouco, os prefeitos estão entendendo o seguinte,
A Rose saindo agora da Câmara, se a Rose não ganhar essa eleição no Senado, se a Rose não ficar em Brasília, a porta de entrada para Brasília está fechada. Você lembra disso, Rogério? Então, quer dizer, quando os prefeitos se atentaram para isso, eles falaram assim, não, a gente tem que eleger a Rose é senadora, então vamos eleger, candidata ao Senado, vamos eleger ela senadora. Então, realmente é muito interessante essa capacidade que a Rose tem de sobreviver na adversidade, porque realmente a situação, se a gente fosse pensar lá no começo da campanha de 2014, a situação que a Rose estava enfrentando, você não diria que a Rose ia, além de ser eleita, chegar tão longe como ela chegou, porque você vê outros aí como o Ricardo Ferraz, que estava fazendo um plano para ganhar visibilidade, até ganhou certa visibilidade, mas o plano dele era maior, ficou no caminho, né? Porque o grande mérito da sobrevivência política da Rose alia esperteza e trabalho. Esperteza de saber fazer as parcerias certas no interior. A gente aqui talvez não ganhe tanta visibilidade como o Ricardo Ferraz, que anda em jantares, reuniões com o empresariado. A Rose não, ela vai lá para o interior se reunir com os prefeitos, com as lideranças de lá, levar recursos para esses que não são vistos pelo poder central que está instalado aqui em Vitória e um pouquinho da Grande Vitória. E trabalho, porque ela trabalha demais. Aliás, ela mantém o gabinete aqui, mas o gabinete todo mundo sabe, você quer encontrar a Rose quando ela está no estado, é na casa dela. Ela reúne, leva a prefeitada para lá, deputados, e a Rose sempre está se movimentando. Esse trabalho foi fundamental para ela fugir ao cerco do Paulo, que é um cerco muito complicado, envolve todos os atores políticos daqui, só que não contava com a força do interior. O interior que elegeu o Paulo muito por conta dessa relação com a Rose. É importante frisar que, inicialmente, o movimento de aproximação partiu da Rose, com aquela campanha de o Paulo com a Rose, Rose com o Paulo. Só que depois a coisa virou. A Rose se tornou peça fundamental para a eleição do Paulo, que perdeu na Grande Vitória, é sempre bom frisar isso, e foi buscar esses votos no interior do estado. Agora você vê trabalho e esperteza novamente. A Rose no governo interino. Ela sempre teve essa ligação com a Dilma, só que hoje ela se tornou uma das figuras mais próximas do presidente em exercício Michel Temer. Tanto que concede ela essa posição privilegiada. E a Rose, que teve aquele problema de saúde na votação, acabou não votando na questão da admissibilidade do processo da Dilma, saiu da comissão do impeachment, mas deixou quem votasse a favor, e agora se torna um player importante, se a gente for considerar a Rose, até no contexto para 2018, porque ela sempre vai ser um incômodo, e ela vai estar na melhor das posições para um senador, no meio do mandato, ou seja, pode disputar a eleição sem risco nenhum de ficar sem mandato. Agora, Rogério, essa questão que o Neto colocou, que eu acho que é uma questão que merece ser tratada com mais profundidade. Eu também acho isso. A Rose, ela se credencia para 2018, automaticamente se credencia para 2018. Claro, é cedo, não sei que vai virar esse governo provisório interino do Temer, tem que ver tudo isso aí. Mas, assim, de qualquer maneira, neste momento, ela está numa posição bastante interessante, né? Agora você vê, como que ficaria, Rogério, na sua opinião, a Rose, ela se credenciando, ela seria uma possível candidata do PMDB ao governo, por que não? Se o Paulo não for candidato, quer dizer, então o Paulo falando, eu não sou candidato ao governo, automaticamente quem que passa a ter a prerrogativa da disputa? Não seria a Rose? Não seria? Mas tem uma coisa aí que a gente precisa colocar na discussão. Quer dizer, ela chega no Temer, ela já tinha uma boa relação com o Temer, mas ela chega dentro de um processo feito pelo presidente do Senado. Quem indica ela para o cargo é o presidente do Senado. E segundo, que a gente não pode esquecer, o Paulo cercou ela toda, inclusive financeiramente. Todo mundo sabe que o dinheiro aqui que foi para a campanha de A, B e C passou no Paulo. E aí o que a Rose fez? A Rose foi lá, apanhou aquele primeiro suplente do Camata, um ricaço. Um ricaço paulista, que quer ter chance de ostentar o nome de senador, botou, o dinheiro veio. O dinheiro veio. Um cara que vem aqui, pega o avião, solta, volta, vai lá
para a sessão de votos, vota e vai embora. Está lá agarrado nela. Agora imagina, você está dizendo aí chegar onde você quer chegar. Ela pode ser candidata? Pode, porque ela tem. Pô, esse cara gastaria uma fortuna para ele ser senador 4 anos. Sendo que se diz que o compromisso é de 6 meses, né? Agora a Rose tem um defeito, ela não fez partido. Ela nem dentro do PMDB, ela não tem grupo, ela não tem influência. E o Paulo tem um partido na mão, ainda tem isso contrário a ela. Aí você vai ver o seguinte, como que ela vai ser candidata no lugar do Paulo. O Paulo acaba de destruir a candidatura, ele está sozinho para ser candidato ao governo, vai dar para a Rose. E agora a Rose, para mim, eu continuo achando que a Rose é mais um processo de exportação. É o campo dela, onde ela, politicamente, ela transita. Então, é Brasília. Brasília, ela é mulher de Brasília. Aí eu acho que ela é senadora de Brasília. Eu acho que de qualquer maneira ela passa a ser mais um obstáculo pro Paulo, porque ela se credenciando é mais uma liderança que o Paulo tem que acomodar de alguma maneira, né? Isso é verdade. Mas aí, lembrando que a Rose é daquele tipo de política capixaba tipo exportação, muito bem lembrado, né, Rogério?